Provérbios capítulo 20, versículo 1. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. O versículo primeiro fala sobre o vício da bebida. Você nunca deve beber, nem mesmo de maneira social. Quando você começa a beber de forma social, você corre o risco de apreciar demais a bebida e começar a cair na bebida nas situações difíceis da vida. Veja aqui em Provérbios, capítulo 23, na parte final, o que diz a Bíblia. Diz aqui para nós que, a partir do versículo 29, quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? 30. É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. 31. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente. 32. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você sabe como é uma cobra venenosa? Ela pica você, o veneno penetra em você e você, se você não percebeu que levou aquela picada e procura o antiofídico para receber o tratamento, você acaba morrendo de maneira desavisada. Versículo 33. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Versículo 34. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. 35. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Essa é a consequência de quem vive se embriagando. Veja também o que diz a palavra de Provérbios no capítulo 31. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Versículo 4. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. 5. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. 6. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. 7. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Então nós vemos aqui que a bebida alcoólica, de acordo com a mãe do rei Lemuel, aqui no capítulo 31, serve para aqueles que estão com desgosto na vida. Mas nós que seguimos a Deus, que estamos fazendo a leitura de Provérbios aqui, devemos cuidar da nossa vida e fugir da bebida alcoólica. Então, quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. A pessoa começa a perder o equilíbrio, começa a falar demais, começa a zombar, ridicularizar os outros, e o escravo da bebida nunca será sábio. Por que o escravo da bebida nunca será sábio? Aquele que bebe perde a razão, perde a noção, fica dependente da bebida. E esse versículo não fala só sobre bebida, é sobre todo tipo de vício. Fala sobre o cigarro, sobre a maconha, sobre outros tipos de drogas, como a cocaína, a heroína, todo tipo de drogas, até mesmo pessoas que estão dopadas usando muitos remédios, muitos medicamentos. A não ser que você realmente precise de um medicamento, você deve evitar criar dependências químicas no seu corpo. Versículo 2. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. O rei é aquele que lidera alguma coisa. É o dono da empresa, é o chefe, é o líder, é aquele que está na posição de autoridade. Aquele que está na posição de autoridade deve ser respeitado sempre que estiver de acordo com a justiça. Se ele fica com raiva,
assim como o rugido de um leão, que mostra que o leão está pronto para atacar, você que está sob a liderança de alguém e desrespeita essa pessoa, estará na mira dessa pessoa. Você só deve enfrentar aquele que está na liderança de onde você está, se ele estiver envolvido em corrupção ou em alguma coisa errada. Nesse caso, você deve sim enfrentar o rugido do leão, porque se você sucumbe e se entrega para fazer coisas erradas, você vai arruinar a sua vida. O Senhor será juiz em relação ao que você faz. Então, obedeça sempre a Deus. Deus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E se você tiver de sair desse lugar em que você está, seja por qual motivo for, porque o líder, aquele que está na liderança, faz coisas erradas, peça a Deus que prepare uma porta para você e com certeza Deus abrirá. Porque quando nós somos sinceros e dizemos: Deus, eu não quero ficar aqui, porque o meu líder, ele faz coisas erradas e eu não quero fazer coisas erradas. Peça a Deus e o Senhor abrirá uma porta nova para que você escape de fazer coisas erradas. Afinal, ele próprio não quer que você faça coisas erradas. Então a raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Se você está trabalhando em uma empresa, se você está em um negócio e você depende de um sócio e você sabe que tem que cumprir algumas regras, cumpra as regras, porque a raiva dessa pessoa lhe trará o mal. Agora, se essa pessoa estiver fazendo coisas erradas, faça questão de sair desse lugar e mudar de rota para um lugar certo. Versículo 3: Qualquer tolo pode começar uma briga, quem fica fora dela é que merece elogios. O versículo 3 fala que as brigas não resolvem nada. Se você está em uma briga, você nunca vai resolver nada. Na briga, as pessoas estão alteradas emocionalmente. O cérebro não está em condição de aprender nada. Então, resolva as suas questões conversando com calma e com paz. Quando você tiver de ter uma conversa difícil, seja no relacionamento conjugal, seja na empresa, seja com um colaborador, espere o momento certo. Faça uma pauta dos assuntos que você vai falar, apresente bem os seus argumentos, veja o que você pensa, o que te incomoda e fale com a pessoa. Na conversa, de repente, a pessoa vai mostrar por que ela faz como faz, por que ela pensa como pensa, e você pode, no diálogo, entender melhor as expectativas e as frustrações da pessoa e melhorar, fazer um alinhamento sobre como resolver aquela situação de forma pacífica. Versículo 4. Inclusive, essa questão da briga tem destruído muitos casamentos. Procure alinhar com seu marido, com a sua esposa, as questões que geram problemas dentro de casa. Converse. Quais são as suas frustrações? Como que você se sente quando ele, quando ela faz isso ou aquilo? E você que é esposa, que é mulher, fale para o seu marido o que é que incomoda você. Tem muitas mulheres que pensam que o marido tem bola de cristal. Por exemplo, muitas vezes você faz um tratamento no cabelo, você coloca uma maquiagem especial e de repente você quer que o seu marido note, que ele elogie você. Mas os homens, na maioria das vezes, não são tão atentos a esses detalhes. Então, diga para ele o que você achou dessa minha maquiagem, o que você achou, você viu que eu cortei o cabelo? Porque se você não fala, os homens muitas vezes não percebem, porque nem tudo eles se conectam como as mulheres conectam. Então, fale, diga se o seu marido esqueceu a data de aniversário ou de repente a data do casamento ou o início do namoro que você que está namorando aí, lembre-o, mas não fique
chateada, reclamando, criando uma briga. E muitas vezes as mulheres não falam nada e ficam emburradas e não falam que é aquilo que está incomodando. Você tem que falar, colocar, explanar. Isso me frustra, isso me satisfaz, isso me dá. São essas expectativas que eu tenho. E, igualmente, o marido, quando tem alguma coisa que precisa falar para a sua esposa, deve abrir a questão para que a situação seja falada. Não deixe criar um estresse. Não fique acumulando nervosismo silencioso para depois estourar em uma briga e dizer: mas você não faz isso do jeito que a minha mãe fazia. Você que é recém-casado, que é homem, muitas vezes a sua mãe fazia as coisas para você e a sua esposa não é a sua mãe. Então, você deve na sua nova família, falar a respeito de quais são os valores e de como vão ser as práticas nessa nova família. Você precisa alinhar isso com a sua esposa. Você que é recém-casada, mulher, precisa alinhar como serão as regras e as normas da sua casa com seu marido a partir de agora. Versículo: na empresa, você também precisa falar, criar uma política, um treinamento a respeito dos valores. Qual a missão da empresa? Quais os valores da empresa? O que você espera dos colaboradores para que eles tenham uma visão a respeito daquilo que você busca no seu negócio? Versículo 4: o lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. O versículo 4 fala sobre diligência. Nós precisamos ter um plano de trabalho e todos os dias cumprir aquela rotina. Todos os dias acordar e cumprir aquele projeto. Se você é omisso em relação ao que precisa fazer, não cuida das suas terras, quando chegar o tempo da colheita, você não terá o que colher. E essa questão da colheita, ela não diz respeito apenas às terras, ela diz respeito ao mundo espiritual. Se você é preguiçoso e não ora, e não lê a Bíblia, e não separa alguns tempos para fazer alguns jejuns com alguns propósitos a Deus para receber o Espírito Santo, para receber o entendimento da palavra, para entender qual é o projeto que Deus tem para a sua vida, não tem como você ter respostas. Tem aquele crente que é preguiçoso, ele quer chegar na igreja e quer que o pastor diga para ele todas as respostas que são da vida dele, quando na verdade é um dever nosso buscar a Deus em oração. Jesus disse: vigiai e orai. Tem cristãos que têm preguiça de vigiar. Eles dizem que eu oro, 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 e quando eu vejo, eu caí no pecado. Mais uma vez eu repeti o mesmo erro, o mesmo pecado. Mas é claro, é um dever nosso vigiar. Jesus disse: vigiai e orai. E essa ordem de vigiar primeiro para depois orar, ela é uma ordem que mostra que nós precisamos prestar atenção onde colocamos o nosso pé. Em Provérbios, no capítulo 4, na parte final ali, no versículo 20 até o último versículo, está escrito: preste atenção onde os seus olhos olham, que os seus olhos olhem direito. Presta atenção onde você coloca os teus pés, que os teus pés caminhem sempre na retidão. E cuide do seu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Isso está escrito lá em Provérbios, no capítulo 4, na parte final. Então, não seja preguiçoso em relação a vigiar aonde você vai. Você tem que ter critérios em relação aos ambientes que você frequenta e em relação ao que você faz da sua vida espiritual. Também a preguiça está relacionada à busca de conhecimento. Provérbios capítulo 9 fala que você deve buscar instrução, conhecimento
usar a inteligência para ter entendimento do maior número de assuntos que você pode conhecer e dominar. Quanto mais habilidades você tem, mais negócios você pode fazer, mais prosperidade você vai ter. Agora, as pessoas que têm apenas uma única habilidade são pessoas que ficam reféns de uma única renda e acabam sofrendo dificuldades em tempos de crise. Se você só sabe fazer uma única coisa em um único negócio, quando ocorre uma crise nesse ramo de negócio, você fica refém disso. Mas se você aprende várias coisas, você sabe como se virar nos momentos de crise em um negócio. Você migra para outro. O ideal é você ter 2 ou 3 negócios acontecendo ao mesmo tempo, porque quando você tem 2 ou 3 negócios acontecendo ao mesmo tempo em ramos diferentes, você consegue ter sempre a garantia do seu crescimento, da sua prosperidade. Não plante apenas batatas. Plante batatas e bananas e outras coisas, para que você consiga ter várias fontes de rendimentos que garantem que você sempre terá prosperidade. E uma última questão aqui sobre preguiça é aquele que cuida do seu corpo físico, né? Arar a terra significa também cuidar do seu corpo. Quando chegar o tempo da velhice, você terá força, saúde, não dependerá de medicamentos e terá mais condições de ter qualidade de vida. Versículos, um outro assunto, falando de casamento. Lavrador preguiçoso, casamento dá trabalho. Você precisa dedicar o tempo, além do cuidado do seu relacionamento espiritual, do seu relacionamento profissional, do seu compromisso intelectual de aprender a respeito de coisas novas, ter a mente aberta, ler livros para aumentar o seu conhecimento a respeito de assuntos, para ter fontes de rendimentos para você e para a sua família. Também é necessário não ser preguiçoso, chegar em casa e dedicar um tempo de qualidade na conversa com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. É necessário ter o tempo para que você fale com cada um dos filhos, quando você tem mais de um filho, para que eles sintam que são amados. A negligência contínua ao longo do tempo em relação a ter esse tempo de qualidade com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, cada um deles individualmente, faz com que ocorra separação. E quando chega o tempo em que você quer comemorar um aniversário, fazer uma viagem de fim de ano, as pessoas não têm relacionamento, intimidade. E aí vem o filho dizendo: eu vou passar com meus amigos. E aí você fala: mas é o seu aniversário. E ele fala: e daí? Você nunca tem tempo para mim? Por que se preocupa comigo agora? Então, organize uma agenda, faça um planejamento em relação à sua vida e administre o seu tempo para que você possa cuidar dessas áreas que foram aqui faladas, porque são as áreas que, na maioria das vezes, trazem separação, divisão e depois frustração na vida pessoal. Versículo 5: os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Então, você não tem como descobrir os pensamentos da outra pessoa. Só Deus tem a onisciência. Como diz o Salmo 139, lá está escrito que se eu for até o céu, o Senhor aí está. Se eu descer nas profundezas da terra, o Senhor ali também está. Se eu mergulhar no meio dos mares e no meio das trevas, até na escuridão, o Senhor ali está. O Salmo 139 revela que Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, mas nós não temos esse poder.
Então, os pensamentos de uma pessoa são como água em um poço fundo. Não tem como você saber o que a pessoa pensa, mas o versículo 5 fala que quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Quem é inteligente sabe como conversar com o próximo e arrancar o que essa pessoa pensa a respeito das coisas. Como que você tira a informação de como a pessoa é? Na maioria das vezes é conversando com ela e fazendo perguntas. Você faz uma pergunta para a pessoa. O que você pensa a respeito de tal assunto? Você tem quanto tempo você ora? Essa é uma boa pergunta para você saber se a pessoa tem relacionamento com Deus. Quanto tempo você lê a Bíblia? Com a resposta que a pessoa dá, você consegue tirar os pensamentos dela. Você arranca de uma pessoa os seus pensamentos conversando com ela e fazendo perguntas. Você já foi para tal lugar? Então você já sabe se a pessoa tem aquela experiência, aquele conhecimento. Você já leu aquele livro? Então você já sabe se a pessoa. Quais os livros que você já leu? O que você gosta de estudar? Fazer perguntas é a melhor forma de você saber a respeito da outra pessoa. Você já teve uma empresa? Onde você trabalhou? Quais as experiências que você tem? Qual a cor que você gosta mais de usar? Como você se relaciona no seu casamento? Você tem filhos? Quando você faz essas perguntas, como você se relaciona com eles? Então, os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Versículo 6. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. O versículo 6 nos fala que muitas pessoas falam, todo mundo fala, eu sou bom, eu sou fiel, pode confiar em mim, mas cabe a você fazer as perguntas. Vamos juntar o versículo 5 com o versículo 6. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. O versículo 6. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Então você deve usar as perguntas para realmente avaliar se aquela pessoa é realmente boa e fiel. Todo mundo vai dizer que é bom. Todo mundo vai dizer, pode confiar em mim, que você pode fazer uma sociedade comigo, mas é fazendo perguntas, conversando, usando a inteligência para arrancar os pensamentos dela, que você vai saber se verdadeiramente aquela pessoa é boa e realmente ela é fiel. Não fique apenas com o que a pessoa diz. Preste atenção no que a pessoa faz e naquilo que ela fez, para que no histórico que ela tem, para que você realmente avalie e saiba se você realmente pode confiar nela. Versículo 7. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. O que o versículo 7 diz é que o pai que é honesto e o pai que é direito, ele tem compromisso em fazer a coisa certa. E uma das coisas certas que os pais que são certos fazem é educar os seus filhos. Provérbios, aqui no capítulo 22, no versículo 6, veja que eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então, esse versículo 6 de Provérbios, no capítulo 22, revela que aquele que segue a instrução de Deus na sua palavra vai educar os seus filhos no caminho de Deus, e até o fim da vida ele não se desviará dele. Voltando aqui para Provérbios 20, no versículo 7, quando ele diz como são felizes os filhos de um pai honesto e direito, mostra que o pai honesto e direito, os pais que são honestos e direitos, educam os filhos desde a infância para que sigam no caminho correto. E é por isso que esses filhos são felizes, porque quando você anda no caminho direito, você colhe as bênçãos desse caminho que você escolheu.
Versículo 8. Isso não significa, fazendo um esclarecimento do versículo 7, que os filhos de pais que são alcoólatras, viciados, de mães que às vezes se envolvem em coisas ilícitas, que você tem um destino de ser uma pessoa infeliz. Você pode ver que o seu pai, que a sua mãe estão no caminho errado, mas você pode tomar uma decisão de seguir o exemplo dos pais dos seus amigos. Eu já falei aqui muitas vezes no canal que o Robert Kiyosaki escreveu um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, onde ele mostra que o pai dele não sabia lidar com o dinheiro, mas o amigo dele, chamado Mike, era filho de um empresário. Então ele ia na casa do amigo e ouvia os conselhos do pai do amigo e ele aprendeu a lidar com finanças e hoje escreveu esse livro e trabalha com isso. Já falei também que o Cristiano Ronaldo é um jogador de futebol muito conhecido no mundo inteiro e que ele fala que o pai dele era alcoólatra e ele presenciou na infância as coisas ruins que o pai fazia com a mãe dele e ele disse: "Eu não vou ser assim". E ele disse: "Eu bebo muita água e eu fico longe da bebida alcoólica". Então, esse versículo 7, ele fala que é bom quando os pais são honestos e direitos, porque eles educam os filhos no caminho direito e esses filhos são felizes. E também esse versículo 7 quer dizer uma outra coisa, ó. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito? Os filhos dos pais direitos, eles crescem num lar que é agradável, num ambiente que traz segurança, que traz conforto, que traz paz, enquanto que os filhos de pessoas que estão envolvidas em bebidas alcoólicas acabam vendo, presenciando violências por palavras, às vezes agressões e coisas que são ambientes que trazem insegurança, desconforto. Então, o versículo 7, ele é um reforço. Fuja das bebidas, como disse o versículo 1, para que você seja um pai honesto, um pai direito, para que você proporcione um ambiente agradável para a sua família, um ambiente agradável onde você está. E se você não teve a sorte de ter um pai que é assim e o seu ambiente gera situações de conflito, procure se alinhar com Deus e peça a Deus que abençoe a sua vida. Nós estamos fazendo aqui no canal a gravação do devocional Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. E ele conta que o pai dele era alcoólatra e que aos 13 anos ele conheceu a Jesus em uma igreja local e ele começou a frequentar a igreja e começou a ter a Deus como seu pai. E ele começou a falar com Deus e com o passar do tempo ele conseguiu ter conforto assumindo Deus como seu pai. Então, se você é uma dessas pessoas que está passando por uma situação com o seu pai, com a sua mãe e não sabe como enfrentar essa situação, fica o convite. Coloque-se como filho de Deus. Coloque Deus como seu pai e procure amigos, amigas com quem você possa caminhar e que tenham paz, com quem você possa ouvir conselhos e recomendações para que possam lhe ajudar. Converse com o pastor, converse com o padre, converse com o professor, converse com o seu patrão, o seu empregador. Tem muitos patrões que acabam sendo verdadeiros pais para os seus empregados. Outro dia conheci um jovem que estava trabalhando na empresa e o pai dele não estava muito presente, mas o patrão dele sempre falava conselhos que orientavam aquele jovem para o seu crescimento. Você tem como buscar conselhos das pessoas que estão à sua volta. Às vezes o seu pai não vai indo muito bem, a sua mãe também não, mas você tem um tio, uma tia, um avô, uma avó, alguém próximo que você pode tomar como exemplo, como modelo, como referência,
que levem você para o caminho da felicidade, o caminho da vitória. Versículo 8. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Um rei é uma pessoa que tem visão. Não é à toa que uma pessoa está na liderança de uma empresa, que a pessoa é um patrão de um negócio, que a pessoa está como líder de uma equipe. Se a pessoa está sentada nessa posição, reinando nessa posição de governo, ela tem os seus méritos, ela tem as habilidades que a levaram para esse lugar. Então, quando você está sob a liderança de alguém, entenda que aquela pessoa que está julgando o seu trabalho, avaliando os seus resultados, ela logo vai perceber se você está fora das regras e do padrão que lhe foi ensinado. Portanto, se você está em uma equipe, em uma empresa, é colaborador de algum lugar, se você está fazendo uma sociedade com alguém, está colocando um contrato para ser avaliado, entenda que as pessoas que você está lidando sabem como os processos funcionam. Elas vão logo ver que existem coisas erradas ali. Versículo 9. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Esse versículo 9, ele é muito forte, porque ele faz uma pergunta muito séria. Será que você pode dizer que a sua consciência está totalmente limpa e que você não tem pecados, que você está livre de pecados? Tem aquelas pessoas que olham e dizem: eu só faço bem, eu não erro, eu não brigo com ninguém, eu pago as minhas contas, eu não devo nada para ninguém, eu faço tudo certo, mas a única forma de você receber o perdão dos seus pecados é se você aceitar a Jesus. Você pode fazer muitas boas obras, pode fazer muita caridade, pode ser uma pessoa muito bondosa, mas ainda assim você é um pecador, você é uma pecadora. Nós somos pecadores. Paulo falou sobre isso em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Veja aqui o texto de Romanos, capítulo 3. No versículo 23 está escrito: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Só o fato de passar em nossos pensamentos algum tipo de ciúme, algum tipo de inveja, algum tipo de cobiça, algum desejo de falar mal ou de criticar alguém em razão do que a pessoa está fazendo, já mostra que nós somos pecadores. Só a coceira que está na nossa língua de falar às vezes um palavrão, de xingar alguém que fecha a gente no trânsito ou de pensar alguma coisa ruim a respeito de alguém, já é pecado. Pecado significa falhar, significa errar o alvo, errar o objetivo. Todos nós temos erros e falhas. Jesus falou sobre isso em João, no capítulo 8. Quem não conhece a história da mulher adúltera que foi pega no próprio ato do adultério e que foi arrastada para o meio do povo com os seus acusadores, dizendo: essa mulher foi pega no próprio ato do adultério, o que nós vamos fazer, Jesus? E Jesus disse, escrevendo lentamente na areia, Jesus escutava e quando ele se levantou, ele disse: tudo bem, atire a primeira pedra, quem não tiver pecado. E o texto de João, capítulo 8, fala que, a partir dos mais velhos até os mais jovens, eles foram embora. Então Jesus disse para aquela mulher: alguém te condenou? Ela disse: ninguém. E Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vamos ler aqui, João capítulo 8. Vamos ler aqui no versículo 4. Eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. 5. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedradas.
Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? 6. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. 7. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. 8. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. 9. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. 10. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? 11. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Então, em versículo 12, de novo Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então, só Jesus é a luz da vida. Nós precisamos de Jesus para ter a salvação e o perdão dos pecados. Foi por isso que Jesus morreu por nós, para que por meio de aceitação de Jesus, nós sejamos limpos do pecado. Voltando aqui para Provérbios 20, já aproveito para lhe fazer um convite. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, é por isso que nós precisamos de Jesus como Salvador. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter a salvação. Salvação do quê? Da nossa condição de pecadores. O pecado está em nós. E Jesus é o único que venceu o pecado. Então, você precisa receber Jesus. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, está escrito. Veja aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Então, é necessário dizer, confessar com a própria boca, Jesus é Senhor. Ele é o Senhor da minha vida e Ele é o meu Salvador, e é necessário crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Então você será salvo. Então faça uma oração comigo se você quer receber a Jesus agora. Se você ainda não recebeu Ele, diga assim: Jesus, eu te aceito como Senhor e como Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Com essa oração que você fez agora, você disse que Jesus é o teu Senhor. Ele lidera a sua vida. Você disse que Ele é o teu Salvador porque você reconhece que a morte dele na cruz foi para justificar o seu pecado, que você reconhece que é pecador e que depende de Jesus para receber o perdão diante de Deus. A segunda frase, você disse para Deus escrever o seu nome no livro da vida, que é o livro que está no céu, onde estão anotados os nomes dos que aceitaram Jesus. E por último, você pediu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que mora naqueles que receberam Jesus para segui-lo. Com essa oração, você está com Ele. Agora procure ler a palavra e se capacitar para o batismo nas águas, para seguir a Jesus na sua plenitude. Voltando para Provérbios 20, esse versículo 9, portanto, nos esclarece que nós dependemos de Jesus para receber o perdão dos pecados. Versículo 10. O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Nós já falamos a respeito disso em Provérbios no capítulo 11. Aqui em Provérbios 11, olha o que nós lemos no versículo 1. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. E no mesmo capítulo 11, nós vemos no último versículo que, assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Então, o capítulo 11 de Provérbios fala que Deus abomina balanças desonestas e fala no último versículo que, se você for bom, você será recompensado. E da mesma forma, se você for um pecador e você for uma pessoa que faz o mal, você receberá o castigo pela sua injustiça.
Voltando aqui para Provérbios 20, no versículo 11, a criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. Tem uma outra versão que diz assim: até a criança se dá a conhecer por aquilo que ela faz. Então, esse versículo 11 nos mostra que se você quer conhecer uma pessoa, você deve prestar atenção no que ela fala, no que ela faz, como ela se veste, como ela se porta, pelas atitudes que a pessoa toma, você pode saber, conhecer uma pessoa. Versículo 12: o Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. O versículo 12 fala: preste atenção nas coisas que estão à sua volta. Não seja uma pessoa que fica desatenta, que segue o conselho e as palavras de qualquer pessoa. Tem pessoas que não usam os olhos para prestar atenção no que está acontecendo na sua frente. Tem pessoas que não usam os sentidos para conhecer as outras pessoas e os perigos da vida. Deus nos deu a capacidade de perceber o que está à nossa volta. Você vai a um ambiente, preste atenção em como as pessoas se vestem, o que as pessoas dizem, quais são os resultados que elas estão colhendo, para que você veja se é isso que você quer para a sua vida. Tem pessoas que são muito ingênuas, que são muito inocentes, e elas acabam caindo em armadilhas. Chega uma pessoa que se apresenta como um pastor, que fala alguns versículos da Bíblia, mas que é uma pessoa mau caráter, que só quer arrancar dinheiro da pessoa e a pessoa não presta atenção, que a pessoa fala que é pastor, mas fica olhando para as mulheres de maneira indecente. Fala que já enganou outras pessoas, que falei isso e aquilo para aquela pessoa e a pessoa acreditou em mim. Preste atenção em como a pessoa age, como a pessoa se porta, porque a pessoa pode ser um lobo vestido em pele de cordeiro. E você precisa prestar atenção quando você se relaciona com uma pessoa. O Senhor deu olhos para você ver, deu ouvidos para você ouvir. O versículo está dizendo: o Senhor quer que você use os recursos que Ele deu para você. Tem pessoas que caem em golpes na internet, dizendo assim: coloque o seu Pix aqui, porque você vai ganhar dinheiro. Existe um golpe na internet que muitas pessoas caem. Eles dizem assim: você entra no nosso sistema e você vai dar uma avaliação para os nossos produtos. E você avalia o produto e você recebe R$ 1. Depois você recebe R$ 10. Depois você recebe R$ 20. Depois você recebe R$ 40. E eles vão pagando para você. Você dá o Pix e eles vão pagando. Quando chega um momento, só que você tem que pôr o dinheiro. Então você põe R$ 1 e eles devolvem 2. Você põe 4, eles devolvem 8. Você põe 8, eles devolvem 16. Até que a pessoa vai vendo que ela colocou e voltou, colocou e voltou, colocou e voltou. Quando chega no 100, no R$ 200, ele diz: coloque R$ 200 que você vai receber 300. A pessoa coloca 200, vem 300, não vem os 300. Aí vem assim: coloque mais 200, porque se você puser mais 200, vai vir 400. E aí a pessoa que já ficou viciada, porque como que a pessoa foi enganada? O golpista, ele colocou várias vezes para que você colocasse o Pix e ele foi depositando para você. Então a pessoa ficou ali viciada, falou: não, ele vai pagar, ele vai pagar. Mas depois de um certo tempo ele fala: coloque 200 que vamos dar 300, e ele não devolve os 300. Coloque mais 200 que você vai destravar 600. Coloque 1.000, porque daí você vai destravar 4.000. E chega um momento em que a pessoa vai colocando e eles esperam. Até que a pessoa diz: estou esperando voltar.
Então eles param de responder e a pessoa caiu no golpe, porque não prestou atenção. Então o Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não acredite em dinheiro fácil. Todo dinheiro exige trabalho. Não caia em golpes. E quem vive jogando o tigrinho, esses jogos, os bets que estão aí na internet, não seja tolo. Veja, Deus deu olhos para você ver e ouvidos para você ouvir. São estratégias para tomar o dinheiro da maioria da população. E você perde, você pensa assim, é só um pouco de jogo. Mas você está dando dinheiro e riqueza para aquele que criou o jogo e você vai ficar na ilusão de conseguir riqueza. Riqueza você constrói com inteligência, com trabalho, fugindo da preguiça, colocando o Senhor no primeiro lugar na sua vida, buscando conhecimento, cuidando do seu espírito, cuidando do seu corpo, para que você tenha saúde e cuidando da sua mente, lendo livros, buscando informação e conhecimento e se relacionando com pessoas comprometidas com o crescimento, escolhendo os seus ambientes, os seus amigos. Versículo 13. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Veja que o versículo 13 vai em apoio ao versículo 12. O Senhor deu olhos para você ver e ouvidos para você ouvir. Quando você conversa com as pessoas que são ricas, elas vão dizer a você o quanto elas sacrificaram muitas madrugadas lendo livros e aprendendo coisas para aplicar nos seus negócios, para ver os resultados começarem, para depois elas terem mais tempo para descanso. E mesmo assim, elas nunca ficam totalmente descansando. Elas sempre estão cuidando de aprender novas coisas e abrir novos negócios. Tem um livro que se chama Quem Mexeu no Meu Queijo? E nesse livro ele fala que a vida é como uma corrida, que alguns ratos eles correm, encontram o queijo e dizem: encontrei o queijo, agora eu posso ficar aqui. Até que um dia eles acordam e não encontram mais o queijo. Por isso que o título do livro é Quem Mexeu no Meu Queijo? Quem mexeu na minha vida boa, que eu estava aqui com tudo garantido? Não existem garantias nessa vida. Você precisa, e o livro fala que nós devemos ser, nessa corrida dos ratos, sempre procurar por novos labirintos, por novos caminhos, onde existem outras fontes, para que nós possamos sempre ter a provisão e não ficar acomodados. Versículo 14. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Quando você está negociando a venda de algum produto ou de algum carro, de alguma casa, de alguma coisa, o comprador normalmente faz a pechincha. Ele fala, mas tem esse defeito, tem isso, tem aquilo. Mas você deve estudar os argumentos para manter o preço que você colocou no seu produto e no seu serviço. É você que tem que valorizar aquilo que você está vendendo. Porque o comprador sempre vai procurar diminuir o preço para depois dizer: foi um ótimo negócio. Então, o versículo 14 fala sobre negociação. Você precisa gerar valor naquilo que você está vendendo, mostrar os pontos positivos daquilo que você tem para vender, para diminuir os argumentos do comprador, para que você possa ter êxito nas suas negociações. Versículo 15. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. O versículo 15 fala que melhor do que o dinheiro é o que você fala, porque aquilo que você fala pode liberar acesso a pessoas e oportunidades que geram dinheiro. Mas ter muito dinheiro só por ter muito dinheiro nem sempre garante que você vai conseguir falar com aquela pessoa, que você vai ter acesso ao que você está buscando. Há coisas que você não compra com dinheiro.
Há coisas que você compra com contato, com relacionamento, com aquilo que você fala, com valores. Nem tudo é dinheiro. Versículo 16: Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. O versículo 16 está dizendo que você nunca deve ser fiador de alguém, de um estranho. Lá em Provérbios, no capítulo 6, fala claramente sobre isso. Veja aqui Provérbios 6, versículo 1. Filho, você é fiador de alguém? 2. Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? 3. Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa, mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. 4. Não durma e nem descanse. 5. Saia dessa armadilha, como um passarinho ou como uma gazela que escapa do caçador. Então, aqui no capítulo 6 de Provérbios já fala que se você aceitou ser fiador de alguém, você ficou na mão dessa pessoa e você caiu numa terrível armadilha. Você não deve assumir esse compromisso por alguém e nem emprestar o seu dinheiro a alguém. Se você empresta o dinheiro, você perde o dinheiro e perde também o amigo. Você precisa dizer para a pessoa que você não empresta dinheiro, simples e de maneira direta. Se você quer ajudar a pessoa que pediu dinheiro emprestado, então dê o dinheiro. Faça uma doação. Diga para a pessoa que te pediu 1.000, eu tenho 10, estou te dando o 10. E agora você corre atrás daquilo que falta para você, mas eu vou te dar esses 10 reais e dizer a você que aprenda a administrar melhor o seu dinheiro. Quem pede dinheiro emprestado é porque não sabe fazer a administração do próprio recurso. Se não administra bem o próprio recurso, não vai administrar aquilo que você emprestou para ela. Ela não vai ter para devolver a você, mesmo que ela queira, porque quem pede dinheiro emprestado é porque perdeu o próprio dinheiro. Já pediu dinheiro no banco, já não tem mais crédito e agora está pedindo para você. Então, saia disso. Nunca, nunca empreste dinheiro. Se você quer fazer uma boa ação para os seus parentes e amigos, então doe aquilo que você estabeleceu como cota que você vai doar e não vai lhe fazer falta e diga, olha, vou te dar isso aqui então. Seja generoso. Que em Provérbios capítulo 11, no versículo 25, está escrito que a alma generosa prosperará. Mas não espere retorno, porque se você esperar retorno, você vai ficar magoado e depois você vai ficar com a obrigação de perdoá-lo. E Jesus vai dizer, perdoa o teu irmão que pecou contra você. E aí você vai ter que perdoar a pessoa. Então diga que você não empresta. Ou, se você quiser, faça uma doação, de acordo com a sua decisão, mas não fique refém de que emprestou e esperar que a pessoa vai devolver, porque essa devolução, na maioria das vezes, 99,99%, para não dizer 100%, porque talvez você já emprestou e a pessoa lhe pagou, você vai dizer, ah, mas eu fiz o empréstimo para tal pessoa, ela me pagou. Às vezes acontece, mas na maioria das vezes, aquilo que nós lemos no versículo 12. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Na maioria das vezes, aquilo que você vê e aquilo que você ouve é que quem emprestou não recebeu de volta. Então, o Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Versículo 17. Tanto que em Apocalipse, quando o Senhor fala sobre a salvação, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, quem está atento, que preste atenção e siga no caminho certo. Versículo 17. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Aquilo que você consegue com engano pode parecer muito bom na hora que você consegue, mas depois dá desgosto quando você é descoberto. Versículo 18. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Então, o versículo 18 fala: se você quer começar um novo negócio, se você quer entrar num casamento, se você quer ir para um outro país para recomeçar a sua vida em outro lugar, procure saber a respeito desse país.
Procure saber como é a pessoa que você quer casar. Procure saber como é o negócio em que você quer investir. Procure conselhos, pessoas experientes que já fizeram aquilo e deu resultado naquele negócio. Se você quer entrar em uma empresa, procure informações para ver se aquilo se encaixa com você, para que você tenha sucesso. Não entre em uma batalha sem antes fazer planos. Faça planos. Tem pessoas que entram em negócios sem prestar atenção. Mais uma vez, o versículo 12. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Preste atenção. Versículo 19. Tem pessoas que se casam e depois falam: mas essa mulher é assim e assim, mas esse homem é assim e assim. E aí você pergunta: mas você não namorou a pessoa? Você não percebeu? Você não viu? Não, eu não reparei, mas você tem que reparar. Justamente por isso. Tem pessoas que falam: entrei nesse negócio e esse sócio é desonesto, me enganou. Você não buscou informações dessa pessoa primeiro? Então o Senhor deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Versículo 19. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Mais uma vez o versículo 12. Preste atenção, se a pessoa fala do segredo dos outros para você, ela vai falar dos teus segredos para os outros. Uma pessoa que fala demais, ela vai falar mal a respeito de você para os outros. Uma pessoa que é fofoqueira, vai fofocar da sua vida para os outros. Tem pessoas que falam da vida dela para as outras pessoas depois que a vida dela está espalhada em todo o bairro, elas falam: nossa, minha vida está no bairro. Foi você que falou para a pessoa errada. Foi você que desabafou com a pessoa errada. Versículo 20. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Os nossos pais aqui, esse versículo fala daquelas pessoas que nos querem bem, que nos cuidam. Como nós falamos antes, nem sempre os nossos pais são aqueles pais que são os melhores. Mas os pais aqui são aquela pessoa que cuida de você, aquela pessoa que quer bem a você, que te dá bons conselhos, você tem que ouvir elas. Se você não escuta os conselhos delas, você vai acabar mal. A sua lâmpada se apagará, significa você vai perder os bons conselhos e vai acabar caindo em escuridão, vai acabar caindo em trevas. 21. A riqueza que a ganha facilmente não faz bem a gente. Aquilo que você ganha facilmente, você acaba perdendo. Muitas pessoas ganham na loteria e depois que perdem tudo, gastam tudo que ganharam, ficam mais pobres do que eram. Por quê? Porque elas não trabalharam naquilo. Então, riqueza ganha facilmente e não faz bem a gente. É por isso que, quando você pede alguma coisa para Deus, na maioria das vezes Deus prova você. Perceba, quem é cristão há muito tempo e anda com Deus sabe. Quando você faz um pedido a Deus, Ele vai colocando a gente em processos. Por que Deus faz isso? Para que você valorize aquilo que você recebeu dele. Versículo 22. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Não fique gastando seu tempo, a sua energia em pensar em formas de se vingar. Você vai perder o seu tempo e vai alimentar o seu coração com a maldade. Diga, perdoe a pessoa e diga ao Senhor que faça aquilo que apraz a Ele. Deus fará justiça. A lei da semeadura é garantida na terra. Versículo 23. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Já falamos disso em Provérbios 11, versículo 1, que Deus ama a honestidade. 24. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? O versículo 24 está dizendo: tem coisas que acontecem que você não vai entender na hora. E isso faz parte da vida. Vai ter vezes que o Senhor vai dar uma volta na sua vida que você não vai entender por que aquilo está acontecendo num primeiro momento. Mas depois Deus vai explicar a você por que Ele permitiu que ocorresse aquilo e desvio no seu caminho. Então, confie totalmente em Deus. Se alguma coisa, depois que você fez todo o seu esforço, se dedicou, fez tudo certo, e mesmo assim saiu errado, saiba que Deus tem um caminho melhor para você. Então, nunca perca a esperança. Se é o Senhor que dirige os nossos passos, como poderíamos entender a nossa vida? Nós não temos explicação para todos os detalhes,
da nossa vida. Tem coisas que acontecem que às vezes escapam do nosso controle, mesmo quando a gente faz tudo certo. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Versículo 25: pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Versículo 25 é muito sério. Antes de você fazer um voto, pense antes. Lá em Eclesiastes, no capítulo 5, está escrito que quando você pisar os pés no templo, pense bem antes de fazer um voto, para que você não deixe Deus irado por você ter prometido algo e não cumprir. 26. O rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. O versículo 26 fala: se você é rei, é líder, é chefe, é diretor, é presidente, é o pastor, é o padre, é o líder de algum lugar, e você sabe que alguém está fazendo alguma coisa errada, e você não castiga, você está sendo tolo, porque essa pessoa vai continuar no erro e vai voltar a trazer prejuízo para o seu negócio, para a sua vida. Então, aquele que é sábio, ele corrige, ele castiga sem piedade. Ele aplica a correção para que tudo vá bem. Versículo 27. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. O versículo 27 diz o seguinte: ei, você aí que está quebrando a cara e passando dificuldades no seu casamento, com o seu filho, no seu negócio, o Senhor deu inteligência para você. Ele deu consciência, a capacidade de você pensar a respeito do que você está fazendo. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Às vezes, você está sendo mentiroso com você. Às vezes, você está dizendo assim: mas eu estou me esforçando tanto. E, na verdade, você pode fazer mais. Às vezes, você diz: ah, mas eu não vou conseguir chegar naquele lugar. Também, né, o fulano teve sorte na vida. Mas, às vezes, é você que não está fazendo o que tem que ser feito. É você que está... Vou usar um exemplo aqui, que as pessoas que estão acima do peso, porque estão comendo demais, estão sendo desregrados, falam daqueles que estão com a saúde em dia. Eles dizem assim: mas fulana nasceu com uma boa, com um bom organismo. A pessoa já nasceu com um metabolismo rápido, por isso que a pessoa sempre está bem. Mas se você for conversar com aquela pessoa está todos os dias praticando atividade física e cuidando da alimentação. E se você cuidasse da alimentação e cuidasse da sua atividade física, você também estaria bem. Tem pessoas que olham no espiritual. Fulano, fulana conhece bem a Bíblia, mas também, né, é filho de pastor, mas também, né, ficou amigo do filho do pastor. Quando, na verdade, se você ler a Bíblia, Deus deu inteligência e consciência para você também. Então não se esconda de você mesmo, das suas desculpas. Versículo 28. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. O versículo 28 fala: você continua liderando quando você é humano, é justo e é honesto. 29. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são seus cabelos brancos. Em outras palavras, quando você é jovem, o seu atributo maior é a sua força. Então, mas os velhos, eles têm experiência, os cabelos brancos. Então, você que é jovem, procure conversar com aqueles que estão mais avante. Converse com pessoas que têm mais idade que você, se relacione com pessoas que são mais velhas. Pegue os conselhos dos mais velhos, daqueles que têm excelentes resultados, para que você use a sua força naquilo que vai trazer resultado futuro para você. Porque quando você fica só na sua força, mas você não tem a experiência e o conhecimento, você pode aplicar muita força no negócio e chegar lá na frente e dizer: não deu certo. Mas você tem as pessoas mais velhas que podem trazer o encaminhamento e um direcionamento para a sua vida, para que a sua força seja bem empregada. E o versículo 30. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Não fique triste quando o Senhor corrige você,
quando ocorrem coisas que castigam você pelos seus erros. Isso faz você perceber que vale a pena andar sempre no caminho certo. Vamos orar e agradecer por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos pela leitura de Provérbios capítulo 20. Te pedimos que o Senhor nos livre dos vícios, da bebida, do cigarro, da pornografia, da prostituição, do adultério, da mentira, do engano, da lascívia, da malícia, da corrupção, de tudo aquilo que é mal, porque nós lemos falando sobre vícios, da bebida, mas tudo que é vício é mal. Então tira tudo isso da nossa vida e eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para que nós sejamos diligentes em lavrar as nossas terras, tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida conjugal, quanto na nossa paternidade e maternidade, quanto aquilo que nós estamos fazendo para o teu reino, que todas as pessoas que estão aqui possam receber essa palavra e serem sábias em relação a usar os seus olhos e seus ouvidos para perceber o que está acontecendo à sua volta e fazer a correção para encontrar o caminho certo e justo. Que o Senhor agora venha nos dar sabedoria para pesar as coisas com justiça e com honestidade, para que possamos andar sempre nos teus caminhos. Derrama força para aqueles que estão sendo negligentes com o seu corpo, que os teus filhos cuidem da saúde, que quem está parado, preguiçoso em relação aos treinos e em relação a preparar refeições saudáveis, que essa pessoa venha se despertar para isso, para que ela possa chegar a uma boa velhice tendo saúde, força no corpo para caminhar, para fazer as suas atividades com independência, e que o Senhor agora derrame cura sobre aqueles que estão enfermos e que as pessoas consigam se cuidar melhor também no espiritual, lendo a palavra e orando e buscando relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus que fala e dá os melhores caminhos para aqueles que temem ao Senhor e que confiam e respeitam ao Senhor acima de tudo. Confirma essas bênçãos e vitórias sobre todos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Continue sempre meditando na palavra do Senhor e falando com Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém e amém.